Galera, agora é o vídeo da aula sobre África, tá? A professora Bruna vai colocar bem claro para vocês. Hoje nós vamos ter aula de África, esse continente maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque é um continente incrível, né? Ele é o terceiro maior continente, que nós temos maior mesmo, em extensão, do mundo. Tá? Lembrando vocês que continente é uma grande dimensão de espaço terrestre, onde tem vários países. A África tem 54 países, tem mais de 1000 línguas faladas, dentre elas africanas, europeias, brasileiras, tá? Isso corresponde porque o espaço deles foi muito dominado, invadido, e ali as linguagens foram se trocando, foram obrigados a ter vários dialetos, que é a fala com o outro. Tá? Uma coisa importante, galera, por que, a gente vai estudar África, tá? Inclusive, no vídeo, vocês vão ver que eu vou ticar para vocês várias informações sobre África. A África, ela é fundamental na nossa história, porque ela influenciou, nós somos descendentes, nós somos considerados afrodescendentes, tá? Então, ela influenciou diretamente na nossa cultura, na nossa história brasileira. Não adianta falar, eu não sou africano, eu não curto, professora. Galera, nós temos sangue negros nas nossas veias, tá bom? Ai, mas eu sou branca. Querida, você tem sangue negro, que é motivo de orgulho, tá bom? Outra coisa importante que a Pro quer falar. Lembra que essa aula é uma aula de história, não é um culto religioso, tá bom? A Pro não tá aqui com a Bíblia pregando para ninguém. Então a gente vai aprender aqui sobre a religião, sobre a cultura, sobre a arte, sobre a dança deles, tá? A gente não vai entrar na religião dos outros e falar que é certo ou que é errado. Lembra que eu expliquei que história não existe uma única versão, tem várias, né? Eu gosto do rosa, meu flamingo rosa. Ai, eu amo rosa. Vocês viram que eu amo rosa. Tem gente que não gosta do rosa, gosta do azul, do verde, e eu também vou respeitar isso daí, tá? Que são as diferenças. Então, a cultura africana, ela tem suas particularidades. A África, ela é muito grande, ela é dividida em várias zonas, né? Terrestres, mas isso vai ficar mais para geografia, a Pro vai focar na história com vocês. E ela tem uma diversidade muito grande, por influência nossa, do nosso continente americano, por influência do continente europeu, que são países como estão na Europa, que é França, Inglaterra. Então, galera, mas por que esse país é tão importante, Pro? Porque é o primeiro país com registro de habitantes humanos, tá? Então, vai ter várias histórias de criação do mundo, mas o primeiro esqueleto foi encontrado lá. Então, o primeiro ser humano lá da pré-história foi encontrado lá, tá? E ele foi encontrado na Etiópia, é um país do continente africano, e esse esqueleto foi encontrado lá. Ele era um esqueleto feminino, não me perguntem como, por quê. É uma grande curiosidade também. Temos muitos registros, muitas teorias. Lembra que cada um tem uma versão. Então, pode ser que o esqueleto masculino não foi achado, ou pode ser que realmente foi uma primeira mulher encontrada. Gente, lembra aquela de história? São várias versões, a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar, tá? Então, esse continente, ele é incrível porque ele vem com uma diversidade de coisas. Então, lá que surgiu o primeiro esqueleto humano. E é a partir desse continente que surgem os seres humanos. É de lá, tá? Então, é de lá que vem a nossa existência. Ai, Pro, mas eu vim de outro... Gente, não esqueçamos que agora é aula de história. Eu fico repetindo isso porque, infelizmente, era no primeiro bimestre para falar, né, sobre a história de criação. Mas eu passei um trabalho para vocês. Quem leu, viu a história de criação de Deus e a história de criação da ciência. As duas histórias são aceitas, tá? Então, isso foi um conteúdo do outro bimestre, mas ele dá continuidade aqui, só que hoje a gente vai estudar a história da África. Então, a África relata sobre o primeiro habitante que foi lá, foi na Etiópia, beleza? Primeira habitação humana foi encontrada lá. Ele é um dos continentes que foram mais explorados, mais escravizados da história. Por quê, galera? Porque
vasta contemplação de coisas boas, é um continente muito grande, tem muitos minérios. O que são minérios, professora Bruna? Coisas que a terra produz, que são minerais, frutas, né? Ouro, petróleo, tudo que a terra provê, tudo que sai de bom, vou dar um exemplo mais claro, são coisas interessantes para serem vendidas e comercializadas, até as próprias pessoas. O corpo, o fenotipo do Homo sapiens, do africano, ele é de uma estrutura óssea muito forte. E isso é influência também do clima que eles vivem, que é muito forte o clima, o sol, a potência. Então, também para mão de obra de trabalho, de pegar peso, né? É a mais procurada. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Um time africano de futebol, ele aguenta correr muito mais que um time europeu. Os meninos vão saber do que eu estou falando. Por quê? Eles têm mais fôlego. Porque a estrutura óssea deles tá na história. Foi evoluída de uma forma mais forte, mais resistente. A cor da pele, devido ao sol. Pro sol é negro porque bateu o sol? Não, gente. A Pro Bruna tá explicando o que para vocês? Que devido a alguns fatores influenciou na história deles. Sim, a resistência do corpo, da cor, do tamanho, da força, isso era muito procurado. Por isso que os negros, né? Lá é uma região que não é só lá na África, mas a gente tem outros continentes ali que a tonalidade de pele é bem mais escura devido a essa tonalidade de clima, tá? Que é uma questão que eu vou deixar com geografia. Vamos focar na história, tá? Pessoal, uma das coisas importantes da gente entender dessa África, como eram os registros deles. Como que eles escreviam as histórias deles? Será que eles escreviam livros? Como será que foi? Galera, a cultura africana, ela tinha uma outra estrutura. Qual era a estrutura dela? A história oral. Lembra que a Pro Bruna explicou lá em fontes históricas? Vocês viram um pouco comigo. Fontes históricas são objetos, falas, músicas, telefonemas, som, imagem, fotografia. Lá no fundo tem uma foto do meu marido, vocês estão vendo comigo, né? Isso é uma fonte da história. Eu fiz aquele banner que tá no fundo em 2015, vai fazer 5 anos que eu fiz esse banner. Ele me relembra o ano que eu casei. Então, isso é uma fonte histórica. Qual é a fonte para contar a história deles? É a oralidade. Lembra que a oralidade é a língua. Desculpa ter que usar esse exemplo, mas a oralidade é da fala, você oraliza. Então, os africanos, eles não tinham registro em livros, em documentos. Mas até hoje não tem? Não, né? Muitas coisas evoluíram. Hoje, muitos sim lidam com papel, com a caneta, com coisas. Hoje, nós escrevemos histórias sobre eles, escrevemos sobre a história da nossa influência com eles, mas a história da África, no começo da formação desse continente, porque é importante do quê? Qual o objetivo? Entender a origem humana. Nós estudamos história, onde tudo começou, onde, por quê, quando, qual foi o motivo. Então, hoje é a África o motivo que a gente está estudando, tá? Então, a oralidade é a forma da fala, né? Você usa a língua mesmo. Parece engraçado, mas é isso, galera. Então, o mais velho passava para o mais novo. E assim a tradição daquela história era preservada. Por exemplo, a professora Bruna pertence a uma família. Então, o meu avô contava para o meu pai, que contava para mim, que eu conto para o meu filho, que o meu filho conta para o meu neto. Era uma forma da gente transmitir a nossa história de pai para filho, de neto para avô, de tio para, né? Depende ali da classificação, porque às vezes uns morriam, os outros ficavam e ficavam responsáveis. Essas culturas também tinham escribas, que eram pessoas responsáveis por relatar ou preservar também, ou dirigir leis, culturas, costumes daquela cultura local. Não se esqueçam que a Pro tá sendo abrangente, galera. O que aconteceu no Egito não aconteceu na Etiópia. O que aconteceu na Angola não aconteceu em Moçambique. São vários países, né? Dentro. Então, o Brasil não é igual à Argentina. Nós não somos. Nós não somos igual à Venezuela. Não somos. Então, nós somos todos do continente América do Sul. Tô dando um exemplo. Mas a gente não é igual. Assim
também é na África, tá? Eles não são iguais. Ah, mas é todos negros. Preconceito, isso. Eles foram todos jogados dentro do navio, mas cada um pertencia a um país. Cada um tinha uma religião, uma cultura, uma forma de agir, tá bom? Agora vamos para essa parte interessante que a Pro quer falar com vocês. Eles têm comidas, religião, danças típicas dele, né? De coisas deles. E essas danças típicas que eles desenvolveram são danças desenvolvidas lá. Uma delas é a capoeira. Tem vários tipos de dança que são originais. A Pro vai colocar um textinho explicando para vocês, mas a mais famosa que veio para nós, que influencia a nossa história, é a capoeira. Ela vem de lá como uma dança, era uma dança. Aqui se torna um esporte, mas ela vem original de lá como uma dança. Ela era uma dança, um movimento de paz. Aqui ela se torna uma defesa, até porque os negros são oprimidos, né? Escravizados, por mais de 300 anos. Então ela se torna uma luta, né? Outra coisa, a comida deles, nós temos vários tipos de alimentação que remete. O acarajé, o vatapá, a feijoada, pratinho brasileiro maravilhoso. A feijoada, ela foi desenvolvida no Brasil colônia, quando os portugueses chegaram para cá para matar os índios e trouxeram alguns africanos junto também, escravizaram todo mundo. A feijoada se chamava um feijão gordo, né? Gordo porque continha muita carne gorda, carne seca, resto de carne, orelha de porco, pé de porco. A feijoada, ela era um prato pobre para escravos. Que delícia esse prato pobre. Então, é original da cultura africana, que hoje a gente degusta muito, é o nosso prato preferido, assim, da grande maioria. Até quem não gosta de carne de porco, que é uma carne mais forte, só coloca linguiça calabresa, carne seca, né? Claro que hoje a gente escolhe carnes muito mais, não coloca só orelha de porco, pé de porco, carnes que não eram muito aceitas, que até hoje o pessoal não gosta muito, mas tem pessoas que gostam. Minha família mesmo gosta. Pessoal, outra coisa importante é a religião. Lembra que eu falei para vocês que a África ela é enorme? Então ela é dividida. Então ela tem a parte que segue o islamismo, ela tem a parte que segue o cristianismo. O islamismo é aqueles que acreditam em Alá, né? Eles têm uma crença que existe um seguidor que ele não se chama Jesus Cristo, tá? Eu estudei com vocês o calendário islâmico, quando eu expliquei a questão do tempo. O cristianismo é que acredita em um único Deus, na crença de um único Deus, e eles também acreditam em espiritismo, eles acreditam também nas religiões dos orixás, que são religiões que acreditam nos elementos naturais. Meu Deus do céu, não vamos falar disso. Vamos sim, galera. Hoje nós estamos aprendendo sobre a África, então nós temos que falar sobre, né? Várias curiosidades. Então, o mais famoso aqui para nós, que a gente destaca muito, é o candomblé e a umbanda. Vieram de lá e se formaram aqui, tá? São religiões afrodescendentes também consideradas, mas elas são africanas. Eles cultuam deuses da natureza, santos do passado, e são as duas principais religiões, mas não tem só essas religiões lá. Tá? A Pro tá fazendo esse resumo, mas no fim do áudio eu vou colocar os textinhos que eu separei para vocês e vocês dão uma olhadinha também. Galera, eu acho que é isso. Eu só quero contemplar com vocês o objetivo dessa aula. Estou com 14 minutos, né? O objetivo dessa aula é vocês entender a importância da África. Tirar os preconceitos que vocês têm e que nós temos em relação. Lá não tem só gente que passa fome, negro tudo perdido. Não. Lá existem vários países ricos, por sinais, com economias fortes. Existem países muito pobres, mas isso tudo depende da história de dominação, que futuramente em outras séries vocês vão aprender. Hoje o objetivo para o 6º ano é aprender o que é a África, quem é ela, quantos países, o que ela fala e sua cultura, tá bom? Esse é o objetivo dessa aula de hoje. Fiquem com Deus. A Pro vai soltar uma atividade sobre isso. Foquem
tá bom? O meu interesse é que vocês pelo menos conheçam, tenham acesso a isso. Tchau! Brincadeira, gente. Tchau, até o próximo vídeo que será Mesopotâmia.